Graça e paz. Estamos compartilhando o Evangelho de São Mateus. E diante do dia de hoje, no dia 12 de janeiro de 2026, quero compartilhar contigo o Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, que nos diz assim: E tendo Jesus chamado os 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Ora, o nome dos 12 apóstolos são este: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Jesus enviando esses 12, dando-lhe as seguintes instruções: Não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça, portanto, deem de graça. Não leve ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, pergunte que nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que os envio como ovelhas para o meio dos lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas, por minha causa. Vocês serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho, e eles aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concebido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem.
O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser com o seu mestre e o servo ser com o seu senhor. Se chamarão o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Portanto, não tenho medo deles, pois há nada encoberto que não seja revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu lhes digo às escuras, repito em plena luz. O que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclame nos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temam aqueles que podem fazer perecer no inferno toda a alma como o corpo. Não se vende 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre os homens, e o seu pai entre a filha e a mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Quem recebe vocês é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Este é o Evangelho de São Mateus, no capítulo 10. Pare, pense, medite, reflita sobre esse texto em sua vida. Um forte abraço, Deus te abençoe. Até amanhã.